Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso módulo 6. E aqui falaremos de alguns assuntos bem interessantes que envolvam a liderança estratégica e também a gestão de times. E que tipo de liderança estratégica? A liderança estratégica, para responder uma pergunta que lá nos módulos 1 e 2 possa aparecer. Por onde e por quem eu começo? Uma vez que a gente tenha dito que o valor ele é percebido por alguém, e tenhamos trabalhado, por exemplo, a visão de jobs to be done, né? Ou as pessoas têm jobs to be done, elas têm tarefas a realizar. E quando nós conseguimos ajudá-las a realizarem as tarefas, diminuindo as dores ou aumentando os ganhos, isso gera uma percepção de valor. Por exemplo, quando você for criar o seu VMO ou melhorar o seu PMO e precisar entender o que é valor para as pessoas que você atenderá, por quem você começa? Ou na perspectiva dos seus gerentes de projeto, quando eles forem eventualmente construir um novo projeto, executar um novo projeto, e queiram entender, dentre os stakeholders, de por quem começar. Por que segmento de clientes eu começo? Como eu posso selecionar isso? Uma ferramenta legal que nós vamos ver hoje aqui, e que, para mim, ela é um dos grandes ganhos do curso Lean Change Management, porque, embora não seja utilizada apenas para gestão de mudança, você vai ver que ela ajuda muito nesse sentido, é o Blast Radius, ou também chamado de raio de explosão. Para começar, vamos desenhar aqui 3 círculos concêntricos. E aqui a gente já começa a ter uma boa ideia de o porquê dessa ferramenta chamar Blast Radius ou raio de explosão. É como se caísse uma pedra aqui na água e a onda vai se propagando, né, nessa superfície aqui. Bom, no centro do Blast Radius, você tem a equipe que está conduzindo a mudança. Então eu vou chamar de equipe de mudança. Ou, se você preferir, as pessoas que eventualmente estão ali criando o PMO, criando o VMO, ou conduzindo o projeto, estruturando o projeto que será conduzido futuramente, a equipe responsável por planejar o projeto, as pessoas que tenham interesse em fazer a mudança e que estão gerenciando essa mudança, mais do que isso. Aqui, no segundo nível, eu tenho as pessoas que estão mudando diretamente. E entenda como mudando diretamente as pessoas que precisarão de alguma forma mudar o seu comportamento. Imagina que você esteja, por exemplo, inserindo um PMO na estrutura da sua organização. Algumas pessoas que antes se comportavam de determinada forma precisarão se comportar de outra. Concorda comigo? Por exemplo, os gerentes de projeto, que eventualmente precisarão seguir um método, uma abordagem, utilizar uma nova forma de reportar o desempenho e o progresso das suas iniciativas, ou a alta gestão. A gente falou, por exemplo, de gestão de portfólios. É natural que a alta gestão, muitas vezes, ao implantar uma gestão de portfólios, utilize a estrutura do PMO para educar as outras instâncias como criar os seus business cases, como priorizar as suas iniciativas. Tudo isso gera uma mudança de comportamento direta em alguém. Esse time que vai mudar o seu comportamento, inicialmente, as pessoas que precisarão mudar o seu comportamento estão no segundo nível, também chamado de mudando diretamente. Essas pessoas precisam mudar o seu comportamento. No terceiro nível, eu tenho as pessoas chamadas aquelas que de alguma forma terão uma mudança não intencional. Imagina você que essas pessoas, elas serão afetadas pela mudança e precisarão eventualmente mudar o seu comportamento, mas elas não faziam parte dos nossos planos. Ao criar um VMO, por exemplo, os gerentes de projeto precisarão mudar o seu comportamento para utilizar uma estrutura, um relatório, uma tecnologia, um recurso que o VMO está disponibilizando. E ao fazerem isso, pode ser que eles parem de emitir um relatório
que antes eles emitiam e que agora não é mais possível, não é mais necessário. E ao parar de emitir esse relatório, alguma outra pessoa na organização que utilizava esse relatório para determinado fim para de receber. E essa pessoa pode começar a se tornar bloqueadora do VMO, não porque ela gosta ou não gosta do VMO, mas por causa do bendito relatório que ela parou de receber. Exemplo, imagina um VMO que está implantando ágil na tua empresa. Ao implantar o ágil, eles passam a precisar de determinados artefatos e passam a não precisar de outros. Esses artefatos que você parou de produzir porque começou a utilizar um framework como o Scrum, em vez de utilizar uma abordagem XPTO para gerenciar o seu projeto, podem gerar um impacto em alguém. Quando você faz um business case para um projeto e o gerente de projeto tem que mudar o comportamento para começar a criar business cases, ele passa a pedir informações para pessoas da organização que antes não eram acionadas e que não eram o foco da mudança. Por exemplo, a área de finanças. Essa área de finanças, que não era o nosso foco da mudança, os gerentes de projeto, sim, começa a ser bombardeada por pedidos de informação que antes não haviam. Não havia. E esses pedidos de informação geram uma consequência não intencional para esses caras. Portanto, aqui eu tenho que mapear quem são essas pessoas que, de alguma forma, recebem uma consequência não intencional. Vou chamar de CNI, tá? Consequência não intencional. Bom, então agora que eu tenho os 3 níveis do meu Blast Radius, eu vou começar a mapear a minha rede. Mapear as pessoas que de alguma forma estão presentes nesse sistema aqui. Então, qual é a mudança que nós estamos fazendo? Imagina que a mudança seja implantar um PMO. Tá? Imagina que essa é a mudança. Quem são as pessoas que, ao implantarmos o PMO, mudarão diretamente? Ou melhor, antes disso, né? Quem está na equipe da mudança? Então aqui eu vou colocar o Gino. Aqui eu vou colocar a Maria. Aqui eu vou colocar o José. Então são as 3 pessoas que fazem parte do time da mudança ou da equipe da mudança. Bom, quem são as pessoas que precisarão mudar o seu comportamento para que essa mudança aconteça? Você vai lembrar que em algum momento nós falamos de benefício, capacidade e entrega. Lembra disso? Eu quero alcançar um benefício. Então, ao colocar um VMO, ao implantar um VMO, ao implantar um PMO, qual o benefício que nós queremos? Eventualmente é diminuir o atraso dos nossos projetos, e aí perceba que diminuir o atraso é uma coisa intangível. Quanto isso vai retornar de dinheiro? Só o atraso pelo atraso é intangível, mas quanto isso vai retornar de dinheiro? Ao diminuir o atraso nos nossos projetos, quanto a gente vai salvar de dinheiro aqui? Ou, eventualmente, diminuir o retrabalho? Ou, terceiro, aumentar as possibilidades de sucesso das nossas iniciativas. Hoje temos uma taxa de insucesso de X e queremos levar essa taxa de insucesso para Y ou reduzir para Y. Então, o quanto isso vai salvar de dinheiro para a gente? Esses são os nossos benefícios. A partir do momento que alguém percebe esse benefício como valioso, que os acionistas percebem que ao fazermos isso, estamos tendo mais dinheiro para poder investir em inovação, por exemplo, isso se torna valor na perspectiva desses acionistas. Então, benefício. Quais são as capacidades que nós temos que ter na organização para que nós possamos, de fato, gerar esses benefícios? O que nós temos que passar a ser capazes de fazer que hoje nós não somos? E os projetos vão gerar essas entregas. Então, ao implementar um PMO, queremos reduzir o atraso em projetos. O que nós temos que ser capazes de fazer para reduzir o nosso atraso em projeto? A gente tem que ser capaz, por exemplo, de aprovar os nossos planejamentos mais rápido. Ou precisamos ser capazes, de alguma forma, de ter entregas menores mais frequentes. Capacidades que nós precisamos ter. Para
A partir do momento que essas capacidades foram habilitadas, elas estão disponíveis, agora nós temos um método que nos permite gerar entregas mais frequentes. Quem vai precisar mudar o seu comportamento para usar essas capacidades? Essas são as pessoas que estarão na rodinha do meio ali dos seus 3 círculos concêntricos ou também no mudando diretamente. Essas são as pessoas que estão aqui. Eu vou pintá-las com uma outra cor. Imagina que os gerentes de projeto precisarão fazer suas entregas menores, que a área de negócio vai precisar de alguma forma de começar também a especificar melhor o que precisa ser alcançado nos próximos 2, 3 meses, especificar melhor a meta a ser alcançada em 2, 3 meses. A maneira de planejar muda, né? Eu vou precisar também que determinado time mude o seu comportamento utilizando determinado material ou artefato. Então, para não ficar tão etéreo, imagina que para poder diminuir os nossos atrasos, o time de desenvolvimento vai precisar fazer entregas menores, o time de produção vai precisar ter mais implantações ao longo do mês, e o time da área de negócios vai precisar estar mais disponível para poder especificar melhor o que é mais importante, o que precisamos alcançar nos próximos 2, 3 meses. Então, são 3 grupos que precisarão mudar o seu comportamento. Ao mudarmos isso, qual grupo ou quais pessoas na sua organização podem ser impactadas de uma forma não intencional? Imagina que determinada diretoria vai precisar, ao reduzirmos os atrasos, precisando entregar mais frequentemente, determinada diretoria da sua empresa, ela vai passar a ter menos disponibilidade para as demandas, porque a equipe vai estar mais focada naquilo que é para ser entregue depois, logo na sequência. Imagina que a área de compliance da sua empresa também será afetada, porque a maneira de analisar o compliance, a auditoria dos projetos, também vai mudar. Imagina que a alta gestão, de alguma forma, vai precisar também mudar o seu comportamento de forma não intencional em decorrência disso. Mais solicitações vão chegar para eles. Assim por diante, eu tenho as pessoas que vão mudar ou que terão algum tipo de consequência não intencional a partir dessa mudança. Então, nesse momento, eu já tenho 3 grupos mapeados. Para essas pessoas, em quais delas a mudança será muito drástica? Ou seja, a forma como elas vão mudar o que fazem e como fazem hoje, de fato é bastante importante, bastante significativo. E em quais pessoas essas consequências não são tão graves assim? Vamos trabalhar então com 3 estados. Mudança leve, verde. Mudança forte, vermelho. Mudança média, amarelo. Essa pessoa, ela terá pouco impacto na sua vida, na sua forma de trabalhar, na sua forma de pensar e agir. Então, imagina que as pessoas que precisarão implantar, aqui imagina que a equipe de produção, né, que precisará implantar mais frequentemente ao longo do mês, isso não é tão impactante para eles. Já os times que precisarão fazer mais entregas ao longo do mês, isso é uma mudança enorme na forma de trabalhar deles. E a área gestora, que vai precisar estar mais presente, isso de alguma forma impacta, é um impacto significativo, mas não absurdo, não tão grande quanto é para essa pessoa. A mesma análise a gente vai fazer para esses caras aqui, que de alguma forma podem ter uma consequência não intencional. Hoje eu não sei quem tem consequências não intencionais, eu não consigo enxergar isso, eu só consigo enxergar que nós vamos mudar diretamente aquelas pessoas. Mas quem será impactado indiretamente, eu não consigo enxergar. Talvez esse seja um sinal de que você vai ter que interagir com mais pessoas. Perguntar para mais gente.
envolver mais pessoas nas reuniões iniciais para entender quem vai ser afetado, o que nós vamos deixar de fazer, o que nós precisaremos fazer. Se você precisar de um modelo que te ajude bastante a conduzir essa reflexão, tem um modelo que ele é bastante comum na gestão de mudanças da Axelos. Nós falamos do MOP, né, ou do Management of Portfólios, que é o framework de gestão de portfólios da Axelos, mas tem um outro que é o MSP, ou Managing Successful Programs, que fala de gestão de mudanças, fala de gestão de programas, e ali dentro você encontra um referencial enorme de gestão de mudanças. Foi ali um dos primeiros lugares que eu ouvi falar do tema de uma maneira, ou li sobre o tema de uma maneira muito mais robusta. Você vai encontrar uma ferramenta chamada POT. Você também poderia... Deixa eu sair daqui da minha câmera, né? Quais são os processos que precisarão mudar para o nosso PMO ser implementado? Como a nossa organização vai precisar mudar para o nosso PMO ser implementado? Quais novas tecnologias nós precisaremos disponibilizar? E quais novas informações precisarão ser geradas? Você vai lembrar de um outro modelo que nós vimos aqui no VMO, que é o 7S, né? Então eu tenho as 7 dimensões organizacionais, hard e soft, lembra? Que serão impactadas pela mudança. Quando você olha para essas dimensões, você já sabe com quem você tem que conversar. Se eu percebi, por exemplo, que eu precisarei de novas capacidades organizacionais, eu provavelmente terei áreas de mudança, áreas de compliance, áreas de capacidade também pode falar com a área de pessoas, né? Mas certamente as competências de times que precisarão ser afetadas falam com a área de pessoas. Se precisar mudar a estrutura, a área de estrutura organizacional vai ser impactada. Assim eu começo a ter uma ideia de quais áreas, de quais pessoas eu preciso envolver para entender quem será impactado pela mudança, de alguma forma. E com isso você consegue começar a desenhar o seu Blast Radius. É importante também lembrar que ele nunca está pronto, né? À medida que a mudança avança, você se dá conta de mais pessoas que não tinham sido envolvidas e que agora passaram a ser. Outra coisa que talvez você já tenha percebido é que o Blast Radius não é uma ferramenta para você deixar visível para todo mundo. Porque você vai começar a ter algumas conclusões sobre o papel das pessoas e o quanto elas podem estar bloqueando a mudança também. Então aqui eu coloquei a minha equipe, que foi a equipe principal, coloquei os nomes das pessoas. Aqui eu coloquei a minha equipe que está mudando, vai precisar mudar o seu comportamento. E aqui eu coloquei as pessoas que terão as suas mudanças não intencionais. Para cada uma dessas pessoas eu coloquei se a mudança foi leve, moderada ou forte. Próximo passo. Como essas pessoas se relacionam? Porque é aqui que você vai começar a entender por onde começar. Por onde começar a mudança. E essa tua análise é importante que ela parta de você. Olhando a equipe da mudança, como é a relação da equipe da mudança com essas pessoas que serão impactadas? E eu não estou falando de uma relação pessoal, gosta de mim ou não gosta de mim, mas em relação, em decorrência da mudança que nós estamos fazendo, onde nós temos um caminho bom e onde nós temos um caminho ruim. Onde nós temos um caminho aberto, onde nós temos um caminho bloqueado. Bom, nossa equipe da mudança, quando formos falar com os times de desenvolvimento, para que eles mudem o seu comportamento, fazendo entregas mais frequentes, esse time ele não tem nenhuma resistência a isso, porque ele quer fazer essas entregas mais frequentes. Eles já querem trabalhar de forma ágil, por exemplo. Então eu vou colocar uma setinha verde. Significa que nós temos um caminho aberto nessa direção. Quando eu falo da equipe de produção que precisará fazer mais entregas, ou mais deploys, ou mais... vai disponibilizar mais vezes em produção
por mês as versões do que a gente está entregando, aqui eu tenho uma relação fechada. Eles não têm interesse de fazer isso. Porque ao ter que fazer mais deploys, ao ter que publicar mais vezes ao determinado produto, eles vão precisar de mais estrutura, eles vão precisar trabalhar mais, eles vão precisar mexer nas agendas deles. Eles têm horários muito inflexíveis e eles não são muito favoráveis a essa mudança. Enquanto o time de desenvolvimento, na implementação desse VMO, que vai começar a trabalhar com entregas menores, esse time de desenvolvimento gosta muito, esse time de produção não gosta tanto. E esse time aqui, de gestores, eles também não gostam muito de ter que ficar mais disponíveis, porque eles são cobrados por outras coisas, né? E não por isso. Então isso não é uma coisa que os agrada muito. Então eu tenho duas relações fechadas e uma relação aberta. Agora eu começo a olhar. O time de desenvolvimento, como é a relação dele com o time de produção? Fechada também. Eles não se relacionam fortemente bem. Nem na ida, nem na volta. E como que é a relação do time de desenvolvimento com a área de negócios? Imagina que seja boa, que não é muito comum, mas imagina que seja boa. O desenvolvimento e a área de negócios se dão muito bem. E a área de negócios e o time de produção se dão muito bem também. Imagina que essa aqui, que é a diretoria, se dá bem do ponto de vista de fazer mudanças incrementais e rápidas. Eles gostam disso. Esses caras aqui também. E que esses caras, de alguma forma, têm uma forte relação com a galera de produção. Percebe o que está acontecendo? Eu começo a ver em que direção a mudança flui e em que direção ela não flui. E para que isso me ajuda? A começar a entender por onde começar. Qual é o segmento de clientes que eu vou envolver primeiro? Se eu tenho pessoas que estão bloqueadas para esse tipo de mudança, que elas não aceitam essa mudança ou não enxergam essa mudança positivamente, começar por elas pode fazer com que a gente perca muito tempo e bloqueie logo no início a mudança. No entanto, para conseguir chegar até esse grupo que a princípio não gosta da mudança, se eu conseguir chegar nesses caras, eles são bons influenciadores, porque aí o caminho fica verde até esse grupo se passar por ele, né? Eu não consigo chegar direto neles, mas através desse grupo eu consigo chegar aqui. Então eu vou envolver num primeiro momento as setinhas que estão verdes ou as setinhas que me permitem chegar onde eu preciso. Eu não vou chamar direto esses caras. Se você chamar eles, provavelmente eles não virão. Ou se eles trouxerem alguém, não será uma pessoa que está aqui contribuirá ativamente para essa mudança, porque eles não enxergam essa mudança como positiva. Então, para conseguir chegar até eles e mostrar os benefícios da mudança, não é você. Eu vou precisar envolver outras pessoas nesse processo. O Lean Change Management fala muito sobre conversas significativas, mais do que super comunicar a mudança. Conversas significativas são conversas que trazem significado. E se naquela direção a mudança está bloqueada, eu preciso encontrar uma outra direção para conseguir fluir melhor. A partir dessa conexão, eu sei, por exemplo, que eu chego nesses caras aqui, vou colocar como verde, tá? Daqui. Mas que a equipe de mudanças com eles não é verde. Isso quer dizer, quando a gente fala dessa mudança para eles, eles não enxergam positivamente. Mas quando a gente fala dessa mudança para esses caras, eles enxergam positivamente. Então, trabalhar de forma incremental, por meio do nosso VMO, né? Nós estamos criando. Criar entregas incrementais. Imagina que é um VMO que está implantando ágil. Trabalhar de forma incremental, disponibilizando mais frequentemente entregas de produto em produção,
Quando nós olhamos na perspectiva desse grupo, eles não enxergam isso positivamente. Mas quando nós falamos com esse grupo sobre esse assunto, esses caras entendem positivamente. E esse grupo, quando fala com esses caras, ele tem uma grande influência. Talvez porque sejam chefes desses caras, ou talvez porque tenham uma relação muito positiva construída ao longo do tempo com eles. Então é mais fácil conseguir tornar essa setinha aqui verde se eu conseguir, por acaso, começar por esses caras aqui. Ó. Começo por eles, eles vêm até esse time, e a partir desse momento, a minha setinha com eles começa a ficar verde, e eu começo a envolvê-los melhor. Isso me ajuda a saber por qual segmento de cliente eu preciso começar. Uma última pergunta aqui, bom, na verdade uma penúltima pergunta aqui. Haveria uma outra ainda que é dentro desse time. Então sabemos por quais times começar. Dentro desse time, por quem eu começo? Qual a pessoa, o CPF que eu vou trazer? Como nós estamos falando de segmento de cliente, eu não vou entrar nesse ramo ainda. Mas isso seria gestão de mudanças. Agora eu vou olhar dentro desse grupo quem são, por exemplo, os primeiros adeptos. E esses caras são aqueles que eu vou envolver porque eles têm uma influência no grupo. Isso, para você que gostou desse assunto e caso você queira conhecer mais sobre isso, um livro interessante para você é o Diffusion of Innovations. É um livro que, na verdade, introduz esse assunto, né? Que é o trabalhar por meio de primeiros adeptos. Eu não vou explorar isso no nosso VMO, porque isso, de fato, vai tomar muito mais tempo do que a gente se propôs a falar sobre esse assunto, mas eu deixo aqui a referência e claro que depois a gente pode falar mais sobre isso, se vocês quiserem. Então, essa etapa que seria quem eu vou envolver, eu não vou trabalhar com ela agora, mas você já sabe que teria condição de explorar isso também. Mas eu vou explorar um outro ponto, que é o que esses caras ganham com a mudança. Qual é o benefício da mudança para essas pessoas? E aqui seria muito importante para cada uma dessas pessoas você trazer os benefícios que ela ganhará com essa mudança. O que esse time vai ganhar? Por exemplo, ao entregar mais frequência, esse time vai ganhar menos retrabalho, mais satisfação dos stakeholders, e isso vai, de alguma forma, impactar positivamente nos indicadores desse time e no bônus deles. O que esse outro time vai ganhar agora? O que esse cara aqui vai ganhar? Quais são os benefícios que nós temos como comprovar, temos como gerar, temos como aferir para esses grupos e que a partir do momento que eles reconheçam o valor desse benefício ou a importância desse benefício, esse benefício se torne de fato valor para eles. Gino, mas eu não consigo saber o que tem de benefício nessa mudança para essas pessoas. Então você tem um ponto de atenção bem importante ali. Se eu tenho pessoas que precisam mudar o seu comportamento e elas não percebem o benefício disso para elas, você acha que é mais fácil ou mais difícil que elas mudem? Como eu posso mudar a minha mudança para que a minha mudança melhore a vida delas? Estamos falando novamente de dores e ganhos e proposta de valor. Então aqui você tem, se eu tenho segmentos de cliente que eu não consigo identificar benefícios, a sua proposta de valor para esse segmento de cliente está fraca. Você vai ter que voltar lá para o módulo 1 e fazer um mapa de valor desses caras para entender quais são os jobs to be done deles. Quais são as dores e ganhos que eles têm. Como o meu VMO, como a minha mudança, pode aliviar essas dores e aumentar esses ganhos para esses caras. É aqui que eu vou escrever a minha proposta de valor para cada uma para cada um desses caras, desses segmentos de clientes dentro da minha estrutura. Se você não tiver uma proposta de valor legal aqui, a chance de você não conseguir o apoio deles fica bem maior. Proposta de valor. Lá, a proposta de valor do nosso módulo 1 vai te ajudar a entender
quais são os benefícios e como as pessoas valorizarão esses benefícios no futuro. O que a gente viu aqui? Blast Radius, uma ferramenta que te ajuda a mapear a rede, entender onde essa mudança, seja a implantação de um VMO, seja um projeto que vai disponibilizar uma nova capacidade na tua organização, onde isso chega? Por onde isso passa? Por onde isso passa fluindo e por onde isso passa sendo bloqueado? Há alguma outra forma de eu chegar nessas pessoas e influenciá-las positivamente, se não for diretamente por mim? Por onde é, então? Nesses grupos, olhando para o Diffusion of Innovations, como eu posso saber por onde começar dentro do grupo? Quem eu vou chamar? Quem eu vou envolver? Quem vai co-criar comigo? E uma vez que eu tenho identificado os grupos que eu preciso envolver, qual a proposta de valor para esses grupos? Porque é isso que eu vou focar como principal argumento para mostrar para eles que essa mudança é positiva. Tem muito mais que nós poderíamos falar. A gente poderia fazer umas 3 horas só falando das aplicações do Blast Radius. Há muito mais para se fazer com uma ferramenta como essa. Mas se você quiser conhecer mais sobre ela, o Lean Change Management te traz muitas informações. Além disso, você pode encontrar muitas aplicações do Blast Radius na internet, ou a gente pode marcar um bate-papo também. E eu ficarei muito feliz em mostrar algumas aplicações reais do Blast Radius e o tamanho do benefício que esse instrumento traz. Alguns clientes nossos, inclusive, que estão aqui nesse curso com você, fizeram o Lean Change Management e utilizam o Blast Radius na organização deles. Agora que eu começo a interagir com essas pessoas e que eu começo, de alguma forma, a entender o que elas valorizam, o que elas não valorizam, o que é importante, o que não é importante, eu preciso também começar a negociar. Fazer negociações é inerente a qualquer projeto. Porque um benefício para uma pessoa, ele pode não ser considerado um benefício para outra. Mas eu preciso gerar aquele benefício porque ele vai resolver uma dor importante para aquele segmento de cliente. Mas ao resolver aquela dor daquele segmento de cliente, você pode começar a despertar novas dores em novos segmentos de cliente. O que te coloca numa posição de negociação. E aí eu te pergunto, como é que está sua skill de negociação? Como é que está a sua skill de gestão de conflitos? Você faz gestão de conflitos com base no achismo ou você tem uma teoria robusta de gestão de conflitos que te suporte, que te traga, de fato, elementos sólidos para saber o que está acontecendo, como gerenciar esse conflito, por onde começar, por onde não caminhar? Tudo isso é bem importante. E nós vamos falar agora de um instrumento chamado TKI, ou, se você preferir, The Thomas Kilmann Instrument. Eu não me lembro o ano, eu vou chutar 2020. Eu fiz esse curso oficial de formação TKI, justamente porque eu comecei a perceber, à medida que eu abri a minha própria empresa em 2019, eu comecei a perceber a super necessidade que eu tinha de negociar. E eu percebia que inclusive com o meu próprio time, né, que foi o ponto de partida. Eu agora não era mais funcionário de uma empresa, eu era executivo da minha empresa, né? CEO da minha empresa. Eu estava contratando pessoas. Eu estava lidando com pessoas. E eu precisava negociar com elas. Eu precisava estabelecer acordos com elas. E muitas vezes nós iríamos ter conflitos. É importante ter conflito ou não é importante? Um bom time é aquele que tem conflitos ou aquele que não tem conflitos? Te convido a ler um livro chamado As 5 Disfunções de um Time ou 5 Desafios de uma Equipe no Brasil, que fala justamente sobre o segundo desafio, a segunda disfunção, a segunda coisa que faz times não funcionarem, que é ter medo de ter conflito. Times sólidos, coesos, eles são forjados no fogo do conflito. Se o seu time tem uma falsa harmonia ou resistência a ter conflitos, isso sim é uma disfunção. É importante lembrar que em todos os times, em todas as relações, sempre que tivermos 2 ou mais pessoas numa história, teremos conflitos. Isso acontece na sua casa, né? Isso acontece nas suas relações pessoais. E acontecerá também nos seus times. E diante de um conflito, também é necessário percebermos que no conflito há coisas que nós enxergamos e também há coisas que nós não enxergamos. Há coisas que estão visíveis
e há coisas que não estão visíveis. E o que eu digo que é o que está visível é, por exemplo, a negociação que está sendo feita, ou o que as pessoas querem. Eu estou com dois times, por exemplo. Um time está ali pedindo para o prazo ser maior, o outro time está pedindo para o prazo ser menor. Tá claro o que está sendo negociado, né? Eu tenho um time brigando para o prazo ser maior, outro time brigando para o prazo ser menor. E tá tudo certo. Mas há um pedaço da gestão de conflitos que é muito maior e que a gente muitas vezes não percebe porque fica escondido embaixo do visível. É como nós, enquanto pessoas, lidamos com o conflito. E segundo o modelo TKI, ou Thomas Kilmann Instrument, há várias formas. Deixa eu encontrar a palavra certa. Há várias formas preferidas que cada um de nós temos para lidar com conflitos. Algumas mais preferidas, outras menos preferidas. E se nós não tivermos ciência disso, cada vez que entrarmos num conflito, nós tenderemos a recorrer às nossas formas prediletas. Mas nem sempre aquela forma predileta é a melhor. A boa notícia, segundo o TKI, é que você pode selecionar intencionalmente. Na verdade, mais do que pode, você deve selecionar intencionalmente. Quando você entra num conflito, você vai, por exemplo, participar de uma reunião. E você sabe que nessa reunião haverá um conflito. Por exemplo, imagina que você é do time do VMO ou do PMO e que você vai numa reunião com um time que não quer utilizar o relatório que você precisa que eles utilizem para poder prestar conta dos projetos. Ou que eles não querem criar um business case. Ou que a pessoa responsável por priorizar uma iniciativa, ela não quer priorizar aquela iniciativa. Nós definimos na gestão de portfólios que priorizaríamos a iniciativa 1 e a pessoa, na prática, está priorizando a iniciativa 2. E você terá uma reunião com essa pessoa ou com esse grupo para discutir sobre isso. Imagina que nessa reunião, quando você entra nela, o que você faz? Você se prepara para o conflito antes ou você vai com o peito aberto e vai se resolver lá dentro? Vai gerenciar o conflito à medida que ele apareça. Benjamin Franklin, né? Se você falha em se planejar, você já está planejando para falhar. Segundo o TKI, eu preciso, antes do conflito, é claro que algumas coisas vão acontecer na hora, mas o máximo que eu puder antecipar de situações, de perfis das pessoas que estarão ali, de o que é negociável e o que não é negociável, mais forte será a minha estratégia e menores as chances eu terei de transformar aquele conflito num confronto que possa ter rupturas, que é o que você não quer. Você não quer que um conflito gere rupturas. E muitos de nós acabamos saindo de conflitos com uma sensação ruim, justamente por causa dessas rupturas. Então, para pensar comigo. Qual foi o último conflito que você gerenciou, que você participou? Qual foi a última reunião que teve um conflito? Não estou falando de briga, estou falando de conflito. Pessoas com interesses diferentes e que estavam ali, cada uma delas, lutando a favor dos seus próprios interesses. Né? Qual foi a última que você participou? E que você era uma dessas pessoas. Qual foi o sentimento que você saiu dessa reunião? Ou se você preferir, qual o sentimento? Quando você fala de conflito e você pensa em participar de um conflito, qual o sentimento é mais comum para você ao final, ao término de um conflito? Alguns sentimentos são muito claros. Há pessoas que sentem com mais frequência o sentimento de abdicação dos próprios interesses. Pô, eu odeio entrar em conflito, porque sempre que eu entro, eu acabo abrindo mão de tudo. Há outras pessoas que odeiam entrar em conflitos, porque sabem que quando entram em conflitos, elas acabam rompendo relações. Então elas fogem dos conflitos para não precisar romper as relações, porque elas acabarão fazendo isso mais cedo ou mais tarde. Há outras pessoas que simplesmente fogem do conflito porque se sentem tão desconfortáveis com ele que acabam fugindo, nunca participam das reuniões difíceis, nunca participam das conversas difíceis e se sentem de alguma forma mal por isso, porque não querem ser vistas como covardes.
Há pessoas que, quando pensam em conflito, já pensam logo em vamos colaborar e vamos co-criar. Então, há sentimentos diferentes. Pensa aí, qual é o sentimento que está mais presente nos seus conflitos? Quando você sai de um conflito, o que você sente? As pessoas, por exemplo, que costumam colaborar, muitas vezes sentem que perderam uma semana nesse processo. Ou que investiram uma semana nesse processo, mas que de alguma forma 5 dias foram utilizados naquilo. E que eventualmente tem um monte de coisa para fazer agora, que ficou parada nesse tempo que você estava ali. Olha só como é que o TKI busca resolver essa questão. Primeiro, separando o conflito em 2 eixos. O eixo da assertividade e o eixo da cooperatividade. Certo? Pensa comigo como assertividade sendo você. E cooperatividade sendo o outro. Então, uma pessoa que tem altíssima assertividade num conflito, quando vai participar de um conflito, vai sempre com muita assertividade, ela está buscando os seus próprios interesses. Uma pessoa que tem baixa assertividade, ela está buscando... tem pouco esforço em buscar os seus interesses. Ou às vezes nenhum esforço em buscar o seu interesse. Pessoas que têm alta cooperatividade são aquelas que, diante de um conflito, vão buscar pensar sempre primeiro no outro, ou mais no outro. Uma pessoa que tem baixíssima cooperatividade é uma pessoa que, diante de um conflito, ela tenderá a pensar pouco ou nada no outro. Alta cooperatividade, baixa cooperatividade, alta assertividade, baixa assertividade. E, como toda matriz, ela é reducionista. É claro que é reducionista, né? E eu lembro muito, novamente, daquela frase do George Box: todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. Então, o TKI, de cara, está errado, mas ele pode ser muito útil. Vamos entender um pouco melhor o que acontece em cada um desses domínios ou desses quadrantes que o TKI representa. Quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3... Na verdade, não seria mais quadrante, né? Em cada uma dessas regiões, né? 4 e 5. Em cada uma dessas regiões, há uma forma de gerir conflitos predominante. E, novamente, qual é a melhor ou a pior? Alta assertividade e baixa cooperatividade é a melhor? Ou não, alta cooperatividade e baixa assertividade é a melhor? Ou ficar no meio é o melhor? Ou os dois altos, que é a primeira coisa que a gente pensa, é o melhor? Ou os dois baixos, nunca será o melhor, esse é o pior. Segundo o TKI, essa pergunta não se responde facilmente. Não há uma melhor ou outra pior. O que há é intenção. Qual é a intenção por trás da sua escolha? E a partir do momento que você compreende a intenção, você seleciona melhor a sua forma de gerir conflitos. Se você vai entrar em um conflito em que aquilo que está em jogo é muito importante para você e aquela relação que está em jogo ela não é tão importante quanto o que você precisa alcançar, você já sabe que nesse conflito você vai precisar entrar com alta assertividade e uma média ou baixa cooperatividade. Se essa relação é muito poderosa para você, é muito importante, no futuro principalmente, você vai precisar disso, e essa batalha especificamente não é tão importante, eu vou entrar com alguma assertividade, mas se eu perceber que o negócio tá travando, eu vou abrir mão para que eu possa preservar a relação. Vamos dar uma olhada em cada uma dessas regiões e entender um pouco melhor sobre elas. A primeira região é a região da alta assertividade. E eu vou fazer aqui uma analogia. Como eu gosto muito de natureza, gosto muito de bicho, vou fazer uma
analogia com ecossistemas ou biomas, se você preferir. Imagina uma viagem visual onde eu tenha cada estilo de gerenciamento de conflitos sendo percebido como uma paisagem. A primeira paisagem é a paisagem do competindo. O que é o competindo, né? O competindo é um estilo de gestão de conflitos no qual eu tenho alta assertividade e baixa cooperatividade. E por isso eu trouxe para ele a montanha. O competindo é como uma montanha, é alto, né? É firme, é imponente, representa uma força irresistível. É um movimento de superação, né? É um movimento de confronto à oposição e no qual você vai conseguir o que você quer. Estar na montanha, muitas vezes, é necessário ter essa imponência. Para algumas pessoas, isso custa mais caro. Para outras pessoas, custa mais caro não estar aí. Uma coisa que você tem que pensar é que se você exagera na montanha, a montanha, embora seja um lugar lindo, ela também é solitária. E as pessoas que ficam muito tempo aqui, elas podem começar a se sentir cada vez mais sozinhas. Ou que romperam tantas relações que já não conseguem mais ter as pessoas do seu lado. E quanto mais você usa a montanha, mais você precisa usar a montanha. Então, se precisar utilizá-la, faça isso. Mas saiba que o uso demasiado da montanha pode colocar você numa situação de perda de relacionamentos importantes. No entanto, não usar a montanha nunca também é um problema, porque isso coloca você em uma situação em que os seus interesses nunca estarão em primeiro lugar. E com o tempo, isso gera uma percepção de perda, de escassez, de que eu estou constantemente abdicando das minhas coisas. Vou te dar um exemplo. Uma vez, quando trabalhava na Caixa, estava com a turma de uma consultoria, eu até posso falar o nome, era BCG na época, e eles estavam criando escritório de projetos ali. Desculpa, eles estavam criando a gestão de portfólios ali. Eu fazia parte do escritório de projetos. E a gente tinha muitas reuniões. E essas reuniões sempre deixavam coisas para fazer. E eu era sempre a pessoa que pegava essas coisas para fazer. Eu lembro que uma vez tinha as minhas férias. E nas minhas férias, elas caíam justamente no momento que tinha que fazer uma entrega importante. E na reunião com a BCG eu falei, não. Eu falei, pessoal, a gente vai precisar do time todo aqui. E era justamente as minhas férias, e eu tinha feito isso antes já. Eu falei, tá bom, eu abro mão das minhas férias e eu venho. E o próprio cara da BSG falou, não, você já fez isso da outra vez, você não precisa fazer agora. Eu falei, não, mas eu faço questão. Ele falou, não vai fazer. Você vai tirar as férias. E eu achei que era porque ele tava se importando comigo, né? Eu tenho uma necessidade de aceitação muito grande. Aí eu falei, pô, o cara tá preocupado comigo, tá se importando comigo. Absolutamente nada disso. Depois, conversando com ele, ele falou, esse negócio de você ficar abrindo mão sempre das suas coisas, isso gera um passivo que em algum momento você vai cobrar. E quando você cobrar, você vai cobrar de uma vez. Eu não tinha entendido muito bem que não é um passivo trabalhista que ele estava falando, mas é um passivo de relacionamento. Eu começo a me sentir, isso vai somando ao copo d'água, né? Na hora que transborda de uma vez. Você já viu alguém fazer isso? A pessoa vai cedendo a fatia que ela mais gosta de pizza toda semana. E depois de 3 anos ela joga tudo no chão. Pizza, copo, pô, mas só por causa de uma fatia de pizza que você não pegou, não é aquela fatia. Foram 3 anos, 10 anos, 20 anos de fatias de pizza sendo cedidas e nunca comendo a que você gosta, que quando transborda é desproporcional. Então esse é o preço de você não usar nunca a montanha. Então cuidado para não julgar o competindo. O competindo é importante, assim como os outros também são. O próximo é o queridinho, né? O colaborando. Todo mundo gosta do colaborando. E por que gostam tanto dele assim? Porque o colaborando, ele parece ser o melhor mesmo. O colaborando, ele parece ser aquele que todo mundo deve usar em todas as situações, porque eu tenho alta assertividade e alta cooperatividade. Ou eu estou pensando nos meus interesses
e nos interesses dos outros. Então nós vamos fazer uma reunião de design sprint ou de alguma coisa que você queira, e essa reunião levará 2, 3, 4, 5 dias, e nessas reuniões nós vamos co-criar o modelo perfeito. Então não será nem o meu modelo, nem o seu modelo, mas um modelo criado por nós dois que atenda a todas as nossas necessidades. É claro que isso é muito bonito. E é por isso que eu gosto de pensar no colaborando como um jardim. Quem já teve a oportunidade de cuidar de jardim sabe o trabalho que dá para fazer isso. Para você conseguir manter várias espécies de flores, animais ali coexistindo no mesmo lugar, você precisa ter muito cuidado, muita atenção. É muito árduo, tem que ter paciência e uma disposição de negociar enorme, porque eu vou tirar um pouquinho do nutriente dessa planta, mas poder colocar um pouquinho dessa, porque senão uma acaba consumindo da outra. Eu vou colocar esse animal aqui, mas ele não pode chegar perto do outro. Então eu tenho que ter uma disposição de negociar muito grande, um desapego muito grande àquilo que é inicialmente mais importante, para criar alguma coisa que funcione muito bem para os outros. E qual é o problema da colaboração? Bom, primeiro, qual é a parte positiva da colaboração? Quando você faz um processo de cocriação colaborativo, no qual todo mundo está pensando no melhor para o grupo todo, a sensação ao final do processo ela é muito boa. Saramago, né, já dizia que com o convencimento é uma tentativa de colonização, né? Então, quando eu tô, por exemplo, no estilo de gestão de conflitos, em que eu estou tentando argumentar com você para que você abra a mão do que você acredita, para que aquilo que eu acredito seja considerado, eu estou num processo de convencimento. E você, no final desse processo, por bem ou por mal, vai acabar se sentindo colonizado. Ou porque você concordou, teve que abrir mão, ou porque você não concordou, mas teve que abrir mão também. E isso não gera aquela sensação de ganha-ganha. Por mais que você concorde, você não sente que você ganhou. Já no colaboração, sim, você sente. Parte boa. As pessoas se sentem incluídas, se sentem bem no processo. E isso normalmente gera uma sensação de ganha-ganha. Qual é o problema que viver o tempo todo no jardim traz? Viver o tempo todo no jardim traz um problema muito sério de você, eventualmente, perder muito tempo nesse processo. Ficar na colaboração faz com que você, além de ter que gastar um nível de energia muito grande, o tempo que você vai perder para isso faz com que você muitas vezes não consiga dar conta do resto das coisas que você faz. Se a mesma abordagem, a de colaboração, for usada o tempo todo, o tempo que você vai passar em reuniões, em discussões, em co-construções, vai gerar, em algum nível, atrasos e frustrações para alguém. Muitos pratinhos estão girando. Não é só isso que você está fazendo, não é só esse problema que você tem para resolver. Você tem uma série de outras entregas te aguardando. Se você gastar uma semana, 2 dias, que seja, nessa colaboração o tempo todo, os outros pratinhos começam a acumular. E você acaba sendo percebido como aquela pessoa que atrasa. Outra coisa é que a pessoa que só pensa em colaborar, ela também ela pode ganhar o estigma de uma pessoa muito cansativa. Tinha uma gestora minha que fazia isso, ela sempre colaborava, sempre chamava, sempre colocava todo mundo em uma reunião, sempre discutia, sempre tinha DR. E isso começou também a cansar um pouco as pessoas. Então, o colaboração, ele é muito bom, e como todos os outros estilos, se utilizado de uma maneira indevida, tende a criar problemas. Próximo. O compromisso ou conciliação. O compromisso ou conciliação, como você deve imaginar, está justamente aqui, né? No meio do nosso mapa. Ele é o nosso estilo número 3. É onde eu tenho uma média assertividade e uma média cooperatividade. Então, de alguma forma, eu abro mão de alguma coisa, você abre mão de outra, cada um de nós... você não come a borda, eu não tomo refrigerante, e a gente consegue pedir essa promoção ali, que tem a borda de XPTO e a
refrigerante que ninguém gosta também. Então, cada um, a gente aceita a promoção, de modo que um perde de um lado e o outro perde do outro. Bom, o estilo compromisso ou conciliação, eu vejo ele como oceano, como água. Porque de fato é isso que você está fazendo, né? Você está se adaptando. E o que você busca é encontrar um meio termo que satisfaça parcialmente ambas as partes, você e a outra pessoa que está participando do processo. O compromisso é a melhor e a mais barata advogada. E esse sentimento de mais barato, como já dizia Henry Boyle, ele fica presente quando você adota muitas vezes esse estilo. Embora o compromisso seja uma estratégia útil quando você tem pouco tempo, cara, a gente tem que resolver isso em meia hora. Não chegamos a um acordo para um lado ou para o outro. É importante para mim, é importante para outra pessoa também, mas não dá tempo de fazer uma colaboração. O que você pode tirar? Imagina que as partes têm igual poder e não podem dominar uma sobre a outra. Não tem chefe e subordinado ali na reunião. São pares. Tem que chegar a uma decisão, tem que chegar a uma solução e tem meia hora para isso. Vamos fazer o seguinte: o que você pode abrir mão e o que você não pode abrir mão? O que eu posso abrir mão, o que eu não posso abrir mão? Uma boa forma de você conduzir essa conversa é o que é necessário para você. Tem uma técnica de priorização de escopo que é o Moscow. Talvez alguns de vocês conheçam, né? Must have. Lembra que a gente falou sobre ela no Hoshin Kanri? Ou Hoshin Kanri, né? Should have. Could have. E won't have, né? Must have. Eu preciso, eu não abro mão disso. Should have. É importante. Could have. Seria legal. É desejável. Mas tudo bem se a gente não tiver. Won't have. Não preciso disso mesmo. Na negociação, seria importante vocês já entrarem com essa conversa. O que é must have para cada um de nós? E se você perceber que os must have são antagônicos, cara, ao atender, ambíguos, né? Ao atender um must have de um, eu vou ferrar o must have do outro, isso já mostra para você uma coisa, que esse estilo de conflito não vai ajudar. Porque não é possível abrir mão de um pouquinho cada um e sairmos de lá com alguma coisa que atenda e preservando a relação, né? Que é um dos grandes objetivos dessa forma, do conciliar. É poder preservar a relação. No entanto, o compromisso também, embora ele preserve essas relações, ele também tem um desafio, que é o gosto de chuchu, né? Depois de passar, embora chuchu possa ser bom para alguma coisa, eu acho que não tem gosto de nada, né? Você sente o gosto do tempero. E se você comer chuchu o tempo todo, faz com que você saia o tempo todo parcialmente feliz e parcialmente triste. E ninguém aguenta, pelo menos eu nunca vi ninguém acordar morrendo de vontade de comer chuchu. Não é algo que traz todo mundo para um momento de felicidade, de plenitude. Viver o tempo todo nesse estilo de conflito gera um tremendo tédio, uma tremenda frustração e uma necessidade de que, tá bom, deixa pra lá. Nunca é tão legal como deveria ser, nunca é tão bom como deveria ser. Isso para os dois. Então as pessoas saem parcialmente felizes, mas também saem parcialmente tristes. Próximo estilo. Como você já pode imaginar, eu tenho agora dois extremos aqui também no eixo X. Primeiro é o evitando. E o evitando, ele está aqui numa região em que eu tenho baixa assertividade e baixa cooperatividade. E aí você pode se perguntar, em que situação eu vou entrar numa dessa? O evitando, ele entra como deserto, né? Pode perceber que ele aparece aqui na nossa matriz como um deserto. É um lugar de refúgio. É o lugar da evasão. O estilo evitativo, ou evitando, ou evadindo, ele pode ser uma abordagem interessante quando você sai do conflito. Eu não vou participar desse conflito. Eu nem vou ceder e nem vou lutar por isso. Eu simplesmente vou sair dessa reunião. Eu não vou participar. Eu não vou aceitar esse conflito. Como o famoso escritor russo, o Anton Chekhov, disse uma vez, qualquer idiota pode enfrentar uma crise. É o dia a dia que te desgasta.
Uma amiga minha separou depois de muitos e muitos anos de casada, aquele casal que a gente tinha como referência, e aí perguntaram pra ela, né? Pô, mas o que aconteceu? Ninguém esperava que eles fossem se separar, né? O que aconteceu? Como assim? E ela falou, olha, não aconteceu nada. Não houve traição, não houve briga, não houve nada. Um dia nós acordamos e pensamos que seria o melhor. Mas por quê? Qual foi o evento que proporcionou isso? Ela falou, não são os grandes eventos, é a toalha molhada na cama todos os dias. Evitar um conflito é preservar a relação também. Aquela pessoa que está sempre preparada para o conflito, ela não escolhe bem as batalhas. Algumas batalhas e alguns momentos podem não ser ideais. Não estou falando da batalha só apenas, mas o momento também. Você percebeu que a pessoa chegou atrasada na reunião, está toda suada, cansada, está visivelmente chateada, deve ter brigado em casa ou alguma coisa. Ou você viu, ela comentou que, olha, acabei de voltar com meu filho, a minha filha do hospital. Será que é o melhor momento para você entrar naquele conflito? Principalmente se for um conflito que você vai precisar ser mais assertivo? Talvez não seja a hora. E talvez pelo bem daquela relação, daquela pessoa, ou porque você não tá bem. Pô, hoje eu não tô bem, não dormi bem. Quantas vezes eu devia ter feito isso? Falou, quer saber de uma coisa? Hoje não é o dia. E às vezes quando você está mais cansado é quando você está menos também atento para essas coisas. Cuidado, porque às vezes não é a hora. No entanto, fugir o tempo todo também dos conflitos passa para as pessoas um sentimento de alienação, né? Estagnação. É aquela pessoa que não tá nem aí. Tá alienada, nunca participa dos conflitos, nunca está disposta a entrar numa discussão, nunca está disposta a dizer o que pensa, nunca defende seu ponto de vista. Isso passa uma imagem também de. Ah, a pessoa não tá nem aí mesmo. A curto prazo, pode parecer mais fácil ignorar um problema, mas fazer isso muitas vezes pode levar a um ambiente tóxico e prejudicar a própria equipe, que se sente desprotegida, se sente insegura ao lado daquela pessoa que, sempre que pode fugir, assim o faz. Vamos para mais um estilo de gestão de conflitos. Esse é o concedendo, né? O concedendo, diferentemente do evitando, que você sai do conflito, você não tem o conflito, o concedendo, você vai para o conflito e você foca no outro. Você percebe que naquele momento a relação é mais importante do que o objeto da negociação. Vou te dar um exemplo. Contei para você, para algum de vocês, que eu sou herpetocultor, né? Então gosto de cuidar de répteis. Eu lembro quando eu fui adquirir meu primeiro réptil. Na verdade, não foi o primeiro, foi o segundo. O primeiro foi uma iguana e depois eu tive a oportunidade de adquirir uma serpente. E a minha esposa, quando eu adquiri a iguana, ela já falou: iguana, tudo bem, mas você pode esquecer qualquer outro réptil. Esquece isso. Não haverá outro réptil aqui em casa. E aí apareceu a oportunidade de eu adquirir uma cobra, e aí era um sonho muito antigo. Eu fui falar com ela. 2 segundos de conversa, ela falou: pode esquecer, já era. Eu falei, poxa, isso era um sonho, isso é um sonho que eu tenho de criança. E ela falou, esquece. Passados alguns dias, ela me chamou para conversar. E falou, escuta, você falou de sonho, é sonho mesmo? E eu falei, pô, é sonho. Isso é no nível sonho mesmo. Ela falou, olha, se é no nível sonho, então é muito mais importante para você ter do que para mim não ter. Eu não gosto de répteis, eu tenho uma agonia enorme, são asquerosos para mim, eu prefiro não mexer. Hoje ela já mudou bastante, mas eu consigo lidar melhor com isso do que você com o fato de passar a vida sem realizar esse sonho. Então a floresta, ela é um lugar de acolhimento, em que a vontade dos outros, a necessidade dos outros é acolhida. É um ambiente em que a harmonia e a paz são a prioridade. E às vezes você faz isso para um ganho futuro, para um crédito de longo prazo. Eu vou ceder agora porque eu vou precisar lá para frente de um favor. Então, se eu ceder agora, eu tenho mais chances de conseguir depois o que eu preciso lá na frente. Aquela batalha é mais importante do que essa para mim. Cuidado também com a floresta, porque ela também tem as suas sombras. Lugares em que as suas próprias necessidades são deixadas de lado. Enquanto a acomodação ou a concessão pode ser muito eficaz quando
é mais importante para outra pessoa, o que ela deseja é mais importante do que aquilo que você tem, o que você deseja, ou aquilo faz mais sentido, faz mais diferença na vida dela do que para a sua, ou quando a manutenção da harmonia da relação é prioritário, eu não quero arrumar essa briga, eu gosto dessa pessoa, ou quando eu quero criar créditos sociais, se você utilizar isso com muita frequência, em excesso, você se sente esgotado, frustrado, perda de autoestima, comportamentos manipulativos das outras pessoas, ou o sentimento de ser protagonista, de ser coadjuvante da própria vida e protagonista da vida dos outros. Então, cuidado. Enquanto a gente pode contemplar também a arte da rendição, também nos lembremos que a acomodação é uma das estratégias disponíveis para nós e utilizá-la demais pode nos colocar também num sentimento de frustração médio e longo prazo. 5 estilos de gestão de conflitos. E, Gino, isso aí é legal mesmo, cara? Como é que eu faço para colocar em prática? Tem jeito de a gente saber? No Brasil, você tem uma empresa chamada Filipelli, que é a única que é autorizada a comercializar os assessments TKI. Eu fiz a minha certificação, sou autorizado a dar feedbacks, a ajudar as pessoas no entendimento dos seus relatórios. Eu vou compartilhar com você, por exemplo, o meu relatório. Dá uma olhada. Esse aqui é o meu. Eu me lembro que quando eu fiz o meu estilo TKI, a minha variação TKI de estilo de conflito, e apareceu isso daqui, ó. Olha só o que aparece aqui, né? O Gino, ele tem 78% das vezes, ele vai escolher evasão. A soma dá mais do que 100, porque você pode usar mais do que uma ao mesmo tempo. Então, eu prioritariamente vou buscar fugir de um conflito. Quando eu vi isso, eu falei, não acredito, eu não me reconheço. Eu achei bobagem, inclusive, né? Eu lembro que eu saí no intervalo do curso, falei pra minha esposa, falei, pior coisa que eu fiz foi me inscrever nesse curso. Bobagem esse negócio. Não deu 2 minutos para que eu entendesse exatamente o que isso está querendo dizer e como isso fala sobre mim. Porque, de fato, eu me enxergava, o sentimento que eu tinha quando eu entrava em conflitos era o de perda de relacionamento. Que eu quebro os relacionamentos nos conflitos. Que eu entro com os 2 pés nos peitos das pessoas e acabo, às vezes, perdendo relações. E isso é verdade. E por que isso é verdade? Por causa disso aqui. Pelo fato de eu evadir, de eu buscar fugir de conflitos e conceder, entregar coisas no conflito que são importantes para mim muitas vezes, porque para ser amado, né? Pela minha necessidade de ser aceito, pela minha necessidade de ser amado, por querer que as pessoas continuem gostando de mim. A vida inteira eu fiz isso. Eu abri a mão das coisas que eram importantes para mim. Eu fugia dos conflitos. Eu ignorava as conversas difíceis. E quando era obrigado a tê-las, não, tá bom, pode ficar, eu dou as minhas férias. Lembra disso? Eu faço isso o tempo todo. Aí o que acontece? O meu copo vai crescendo de água. Quando eu estouro no competindo. E aí às vezes eu vou criar uma briga enorme por uma azeitona, que não fazia nenhuma diferença, mas não é a azeitona. É o fato de não estar mais aguentando, suportando me enxergar como covarde nos conflitos. Não querer ser visto dessa forma. E aí eu acabo criando as brigas nas questões mais banais. Olha eu colaborando 15% das vezes. Qual o problema disso? Bom, pelos números, nenhum. Pode ser que você esteja num ambiente que você tenha que ser assim em relação a conflitos. Mas pode ser que não. E isso fala muito sobre mim. Eu não tenho paciência para reuniões longas. Às vezes nem para as curtas. Meia hora de reunião, às vezes estou pedindo para acabar a luz. E no colaborando toma tempo. E se eu tenho saber que eu vou ter que fazer uma DR, numa discussão com a equipe, para encontrar a melhor forma. Cara, quer saber de uma coisa? Faz do jeito de vocês mesmo, que se dane. Ou vai ser do meu jeito e agora acabou. Percebe? Os extremos, o colaborando fica sempre para trás. E por quê? Pura falta de paciência. Então, o que eu comecei a perceber sobre mim? Antes de entrar num conflito, se esse for um conflito que vai requerer de mim colaboração, que eu vou precisar co-construir, eu tenho que estar descansado. Não pode ser uma reunião que vai acontecer às 9 da noite. Ou na sexta-feira, fim do dia.
Se é uma reunião de colaboração, então eu preciso bloquear a minha agenda para não ter nada e estar descansado para fazer essa reunião, sabendo que ela vai acabar com a minha energia e depois também não ter energia para entregar mais nada. Eu me preparo para isso, porque eu sei que estrategicamente essa é a melhor forma de fazer a minha gestão de conflitos. Como é que você pode usar isso? Primeiro passo, se conhecendo. E eu vou encaminhar para você um assessment que não é oficial, tá? Eu não tenho, essa tem uma violação de direitos autorais se eu fizer isso. Então eu vou caminhar para você um que eu criei com a ajuda de IA, então ele não é oficial e nem tem a pretensão de ser, portanto não é um plágio, nem uma violação de copyright, porque eu não criei isso com base nessas... Eu nem tenho as perguntas originais. Então eu criei com a ajuda de IA e com as teorias do TKI, lendo os livros do TKI e interagindo com o IA. Mas ele ajuda você a ter um cheiro. O objetivo não é chegar na resposta certa, mas ter um cheiro. E que você, por meio desse cheiro, possa refletir sobre os seus conflitos. E entender que se você, como gestora de projetos, gestora de PMO, como você vai poder gerenciar melhor os seus conflitos? E mais do que isso, como um PMO pode ajudar as outras pessoas a se conhecerem melhor, se reconhecerem nos seus estilos preferidos e adotarem uma postura mais estratégica, mais proativa, mais intencional no momento de gerenciar conflitos. Se nós temos muitos stakeholders, se nós passamos tanto tempo nos comunicando e negociando, no mínimo que nós possamos fazer isso com estratégia, que possamos fazer isso intencionalmente. Senão, é o rabo abanando o cachorro. Espero que você tenha gostado dessas duas super ferramentas, que são o TKI e o Blast Radius. E nós teremos uma atividade desse módulo que não será um estudo de caso, mas será uma reflexão. Então, aguardem logo na semana que vem, antes de liberar o próximo vídeo, que é do módulo 7. E aí acabamos, de fato, o VMO. Você que está esperando o certificado, tem só o módulo 7. Aí logo, logo você pode receber o seu certificado do curso. E você que está na Practitioner, isso tudo será também levado para lá para que a gente possa colocar em prática. Essa atividade é uma atividade que será divulgada para que você participe compartilhando suas percepções. Então vai ser um campo de texto, você não vai ter que fazer nenhum estudo de caso, vai ter só que refletir sobre algumas perguntas importantes, tanto do ponto de vista do Blast Radius, quanto do ponto de vista do TKI. Espero que você possa colocar em prática e espero que você possa usar o fórum ali do Classroom para postar suas perguntas, para interagir com a gente, para interagir comigo e, claro, fica à vontade para usar nossos grupos de WhatsApp também. Que nós possamos refletir e que possamos ser mais intencionais na nossa gestão de conflitos. Espero vocês semana que vem, módulo 7. Valeu!